Olá, sejam muito bem-vindos à Live Therapy desta semana. É uma hora que eu dedico aos meus seguidores, é uma hora que eu dedico um tempo para as pessoas que de repente não tem como. Só vou limpar um pouquinho aqui a lente, tá um pouco embaçado. É uma hora que eu dedico do meu dia para poder auxiliar as pessoas que de repente não têm acesso à terapia, pessoas que estão passando por momentos difíceis em seus relacionamentos, pessoas que se deram conta que estão relacionando com uma pessoa abusiva, com uma pessoa perversa, com uma pessoa enganadora, uma pessoa que mente compulsivamente. Muitas das vezes você não se deu conta ainda, mas eu dedico essa hora do meu dia para poder trazer luz, trazer uma ideia, trazer uma saída para as pessoas que realmente precisam de uma palavra para a situação que está passando. E desde manhã eu já adianto, né? Eu tenho formação em psicoterapia, sou cristã, sou mãe, sou uma ex-vítima de um narcisista, fiquei com essa pessoa há quase 10 anos e eu ainda tenho contato porque eu tenho um filho menor de idade, eu tenho um filho de 6 anos e eu compreendo cada um dos comentários que eu recebo aqui nas redes sociais, eu compreendo no fundo do meu coração cada pessoa que manda um comentário, que manda uma observação, que manda uma dúvida. É por isso que muitas das vezes é muito comum eu receber nos meus vídeos comentários no sentido de que parece que você está na minha vida, parece que você viveu minha vida, parece que você está do meu lado agora e sabe exatamente o que eu estou passando. Isso é porque eu também passei por isso, eu também passei por um relacionamento tóxico, abusivo, perverso, uma pessoa que tem uma bússola moral totalmente desregulada e que, em consequência, trouxe sérios distúrbios, né? Tanto na minha mente, no meu comportamento. Inclusive, até eu ia gravar um vídeo a respeito disso, daqui a pouco eu gravo. Eu ia falar sobre por que quando a gente está se relacionando com pessoas assim, nós acabamos por agir parecidos com essa pessoa, né? Você que não era uma pessoa agressiva, você começa a ser agressiva. Você que era uma pessoa que quando um vizinho reclamava, fazia alguma coisa, você não costumava reclamar, não, você não costumava tomar uma atitude, mas aí você começou a ser uma pessoa agressiva, você começou a ser uma pessoa que revida, que busca briga, busca confusão. Muitas das vezes você, né, no mundo se fala barraqueiro, né? Muitas das vezes você não é uma pessoa assim, você não era uma pessoa assim, mas por conviver com alguém que sempre está buscando o caos e por você sempre tentar se defender dessa pessoa, acaba que você vai aprendendo esse tipo de conduta, né? Então eu vou gravar um vídeo a respeito desse assunto. E um outro assunto também que essa semana eu vou gravar vídeo é sobre com quem você deve compartilhar o que você está passando. Muito do atraso, né? E isso eu tô falando de mim, eu tô falando da minha experiência própria. Muito do atraso de ter saído desse relacionamento, de ter me livrado dessa pessoa, de ter buscado outro caminho, foi porque parentes dessa pessoa afirmavam que essa pessoa iria mudar, afirmavam que essa pessoa não era assim, afirmava que essa pessoa Deus ia trabalhar, né? Colocava muito o nome de Deus no nome. Então, é necessário que você saiba com quem você pode compartilhar o que você está passando. Eu me recordo que muitas das vezes eu via muitas bandeiras vermelhas, mas por alguns parentes de ambas falarem que a vida é assim mesmo, que a vida de casado é assim mesmo, que a família é assim mesmo, que a pessoa é assim mesmo, que é para dar uma chance, que nós como cristãos, né, e mais uma vez usando o nome do Senhor nosso Deus, para abafar muitas das vezes aquelas agressões que aquela pessoa tem feito a você, não só físicas, como emocionais, psicológicas, morais, né, morais. Eu tive problemas com os meus trabalhos por conta dessa pessoa ser invasiva, né? Então, assim, um dia eu vou contar o meu testemunho para vocês, um dia eu vou gravar o meu testemunho, tem muita coisa que eu quero falar, tem muitas coisas que eu vou falar que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, e o testemunho eu não faço, não vou fazer. Obrigada, Ariane, Deus abençoe, minha amada. O testemunho eu não vou dar
não para expor a família, não para expor a pessoa, muito pelo contrário, eu tenho um filho menor e eu não quero expor ele a nada disso, porém, eu vejo que quando eu falo de situações que eu parti, situações que eu passei, eu tenho certeza que muitas vidas podem ser salvas, muitas vidas podem ser livradas de um relacionamento que no futuro não vai dar bom. No futuro você não vai conseguir cumprir com o seu sonho, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo e que têm o sonho de ter uma família abençoada, tem o sonho de ter um parceiro e ser um bom esposo, ser um bom marido, ser uma boa esposa, uma boa cuidadora do lar. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas sonham com isso, assim como eu sonhei um dia. E eu não quero que vocês deixem que uma pessoa que tenha esse transtorno de personalidade destrua os seus sonhos, roube o seu tempo, sua energia, sua juventude. Não deixe você desacreditar na família, no casamento. Então, é um assunto muito complexo. É um assunto muito profundo. É necessário muitas e muitas aulas, eu diria assim, né? Porque cada tema, eu preciso me aprofundar melhor em cada tema, e é por isso que no mês de março a gente vai ter uma novidade no canal, a gente vai ter um plano, um projeto, ainda não tem nome, onde eu vou conseguir trilhar com você desde o início o que você deve fazer para evitar estar ao lado de alguém assim, porque uma das armas, uma das ferramentas, uma das coisas que você pode utilizar para não permitir que uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista faça parte da sua vida é o conhecimento. Porque muitas das vezes você é uma pessoa que, além de ser empata, e o que é ser empata? É alguém que se coloca no lugar do outro. Muitas das vezes você, além de empata, você também é cristão. Né? Então, por que eu uno uma coisa com a outra? Porque quando você cresce, quando você está dentro de uma ambiência onde se prega o amor, a paz, onde se prega a bondade, onde se prega que você precisa falar sim para sempre, para todos, que você precisa agradar a todos, afinal de contas você é cristão, você não pode falar não. Então, assim, são vários estigmas, várias afirmações, várias crenças limitantes que vão sendo colocadas na sua vida, dizendo que você precisa aceitar tudo. E não é assim que deve funcionar, não é assim que deve funcionar. Bom, o tema de hoje, né, nessa uma hora que nós vamos conversar aqui, vai ser culpa. Muitas pessoas me mandam mensagem afirmando que estão vivendo algo que elas mesmas, ou eles mesmos, né, eu recebo também mensagens de ambos os gêneros, todos dizem que tiveram alguma parcela de culpa no que aconteceu. Uma das coisas que eu preciso te dizer agora é que você não teve culpa. Veja bem, quando se trata de narcisismo, quando se trata de transtorno de personalidade, esta pessoa teve uma escolha. Essa pessoa teve a escolha ou de ir para a direita ou ir para a esquerda. Essa pessoa não nasceu assim, né? Tem algumas pessoas que me perguntam se a pessoa nasce assim. Tem umas pessoas também que me falam que o narcisista é uma vítima da sociedade, é uma vítima do contexto que foi criado, é uma vítima. Não deixa de ser a condição, né? É muito mais fácil um narcisista sair de uma família disfuncional do que um narcisista sair de uma família que seja equilibrada e tenha senso, né, de moral. Óbvio que isso influencia. Só que se a gente fosse bater o martelo, veja se vocês estão aí na mesma página que eu. Se a gente fosse bater o martelo que toda criança
que nascesse e crescesse em uma família disfuncional. E o que é uma família disfuncional? É aquela onde a criança ela é ignorada emocionalmente. Uma criança que ela é negligenciada emocionalmente. Então veja se vocês estão na mesma página que eu. Veja se vocês estão acompanhando o raciocínio. Se eu estou falando que todo narcisista é vítima da ambiência que nasceu, seria certo dizer que toda criança que nasce e cresce em uma família disfuncional virará, se transformará em um narcisista. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Então, essa comparação, né? Essa comparação, se você está comigo, se você está acompanhando o meu raciocínio, digite o número 1. Fala sim, o número 1 significa que você está acompanhando o meu raciocínio. Sim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando você diz que toda criança que nasce e cresce dentro de um ambiente que foi negligenciado, exatamente, gente, digite o número 1 se você está entendendo o que eu estou dizendo, se você está acompanhando o que eu estou dizendo, se você está entendendo a comparação. Por que eu não posso dizer que o narcisista é uma vítima? Porque se eu disser que a pessoa com transtorno de personalidade, ela foi vítima da ambiência, foi vítima de onde nasceu e foi criado, foi vítima de uma família abusiva, tóxica, perversa. Se eu disser que todas essas crianças se transformarão, escolherão ser um narcisista, eu estaria dizendo que todas elas vão ser, né? A Ariane está falando aqui que ela foi negligenciada e ela não se tornou uma narcisista. Glória a Deus por isso. O que tem de diferente em mim? Nós empatas, temos algo diferente. Quando um empata nasce em uma família disfuncional, qual é o problema, né? Porque ela tá perguntando aqui o que tem diferente nela. O que tem diferente nela é porque, primeiro, o empata, sim, ele nasce empata. Em segundo lugar, ele teve escolhas corretas. Ele teve escolhas do bem. É uma pessoa que escolheu fazer o bem. É uma pessoa que escolheu pagar o mal com o bem. É uma pessoa que escolheu perdoar. É uma pessoa que escolheu não ser o que foi que aconteceu com a própria família. Então, o que eu posso dizer de uma pessoa que nasce numa família assim e não se torna, não desenvolve o transtorno de personalidade? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é escolher o bem, escolher o bem. Quando, preste muita atenção, quando você escolhe perdoar, não pagar com a própria moeda, não ser igual às pessoas que fizeram mal a você, porque o empata se coloca no lugar da pessoa. Quando você se coloca no lugar da pessoa, e aqui eu estou falando de família, aqui eu estou falando de algo muito delicado, você pensa comigo, se foi ruim para você, se foi difícil para você, se foi algo que te machucou, te magoou, te feriu, trouxe traumas. Eu sei que muitas pessoas trazem traumas da infância, e isso reflete nos relacionamentos. Eu até posso falar um pouco sobre isso hoje. Quando você sai, quando você se liberta, quando você consegue enxergar além, você começa a comparar. E o que é isso? Se foi ruim para mim, se foi difícil para mim, imagina para essa pessoa. Imagina como foi a infância.
Você, como empata, começa a se colocar no lugar. Se para mim foi desse jeito, se eu fui uma pessoa que foi abusada fisicamente, se eu fui uma pessoa que apanhava muito na infância, se eu fui uma pessoa que foi negligenciada, se eu fui uma criança que não tinha os meus sentimentos ouvidos, se eu fui uma criança que fui deixada de lado, o que eu falava não tinha voz. Imagina para as pessoas que te criaram, né? Imagina para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para sua tia. Eu não sei qual foi a pessoa que teve a figura materna na sua vida, mas independente disso, você, como empata, se coloca no lugar dessa pessoa. Se foi ruim para você, veja bem, uma coisa que você precisa entender: as pessoas, elas só dão aquilo que elas têm dentro delas. Se foi assim com você, você imagina como que foi com os seus pais, com seus avós, com seus tios, com as pessoas que te criaram. Com certeza muito pior, não é mesmo? Com certeza muito pior. Então essas pessoas foram transmitindo aquilo que elas receberam, foram transmitindo aquilo que elas tinham como modelo de educação, como molde de uma criança, como aquela criança não pode falar, não pode expressar sentimentos, aquela criança que não pode chorar, aquela criança que tem que obedecer de forma cega. A sociedade, inclusive, né, e até vou tocar num assunto que eu nem ia tocar nessa live, mas já que eu estou falando de educação, eu preciso falar. A sociedade, muitas vezes, ela implica, ela te direciona, ela te molda dentro de um contexto que a criança que não fala, a criança que não faz bagunça, a criança que não faz birra, a criança que fica quieta, a criança que deixa o adulto falar, é uma criança educada. Uma criança que está subindo no sofá e pulando, muitas vezes na sociedade, ela é vista como mal educada. Então as crianças são incompreendidas, porque elas não são adultos. E quando elas agem como crianças que elas são taxadas de mal educadas. Mas não é esse o tema da live, né? Nós vamos voltar aqui. Eu precisei falar isso, amados, porque quando você fala de família, quando você fala de traumas, feridas, aqui eu estava dizendo justamente que o narcisista, ele não é fruto do meio, ele é fruto das escolhas que ele teve. Quando eu estou falando disso, é necessário a gente separar, né? É necessário a gente entender que a mente, a cabeça, o desenvolvimento emocional de uma criança é totalmente diferente de um adulto. Totalmente diferente de um adulto, tá? Então que fique muito bem claro, tudo isso. A Ariane tá falando, ela não é empata porque não penso assim, penso porque escolheram me tratar assim, sabendo que era ruim. Não é isso que te define como empata. Isso a gente desenvolve depois do conhecimento. Isso você não nasce sabendo. A empatia você desenvolve depois que você tem conhecimento. E como que você adquire conhecimento? Consumindo conteúdos que falam sobre o assunto. Até ontem pode ser que você culpava os seus agressores, você culpava os seus pais, você culpava a sua família, você culpava as pessoas que faziam você ajoelhar no milho, faziam você ficar fechado num quarto escuro, faziam você ficar sem comer o dia inteiro. Pode ser que até ontem você culpava essas pessoas. Mas hoje você, através desse conhecimento que você está adquirindo agora, através, né, desse conteúdo que você está consumindo agora, você começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a entender como é o funcionamento da mente humana, como é o funcionamento do comportamento humano, como que é a hierarquia, como que essas pessoas vão adquirindo esse tipo de comportamento. Pessoas que agem dessa forma são pessoas que foram criadas também dessa forma. Então, assim, é conhecimento. É óbvio que você é uma empata.
Empatas, pessoas que não são empatas não ficam numa live dessa. Porque quando um empata... Olha, eu vou dar vou passar uma dica aqui pra vocês. Que eu tenho aprendido muito no meu canal. Antes eu me preocupava muito. Eu me preocupava muito com pessoas que não são empatas entrarem na live. Psicopatas, narcisistas, pessoas perversas, né? Lobos, né? Eu falo muito no meu canal cristão sobre lobos e ovelhas. Antes eu me preocupava. Mas hoje eu não me preocupo mais. Você sabe por quê? Quando um lobo entra numa live dessa, o pensamento do psicopata, do narcisista, do perverso, do cruel, né? Na palavra diz que é o lobo, né? O lobo é o rebelde. Quando uma pessoa entra numa live dessa, essa pessoa acredita que nós, empatas, somos bobos. Somos bobos. Porque somos bons. Porque a gente não paga o mal com o bem. Porque nós somos pessoas que nós decidimos nos colocar no lugar do outro. Nós decidimos não pagar o mal com o bem. Então essas pessoas não ficam em lives assim. Não ficam. Porque são pessoas que acreditam que nós, empatas, somos bobos. Somos bobos. Né? Então não se preocupe. Tá bom? O normal não é a gente querer ter uma família diferente que tivemos porque sabemos que foi horrível. O normal seria isso sim. Só que existe algo chamado inconsciente. Existe algo chamado inconsciente. E o inconsciente, ele traz comportamentos que foram geridos. Eles foram moldados desde a sua infância. E Freud diz isso, que uma hora ou outra o seu inconsciente ele vai entrar à tona, ele vai sair. É por isso que psicopatas muitas das vezes só transparecem ser o que realmente são na vida adulta. Porque é algo que foi sendo maquinado desde criança, foi algo que aquela cabeça foi alimentando, foi maquinando, e é só na vida adulta que você volta pra fora. E não é difícil dizer que quando a gente se torna pai ou mãe, quem é pai ou mãe que tá aqui presente na live sabe que criança, elas nos levam ao nosso limite. Crianças nos levam ao nosso limite. Porque nós precisamos ser o adulto ali da relação. E tem uma hora que você também quer gritar, que você também quer espernear, que você também quer chorar. Então, crianças nos levam ao nosso limite. Então, não se preocupe com isso. Realmente eu concordo com você. O normal seria você agir diferente. Porém, existe o inconsciente. E é essa chave que a gente precisa virar. Opa, eu tô agindo assim? Peraí, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Eu precisei rever muitas coisas depois que meu filho nasceu. Hoje ele tem 6 anos. Porque no primeiro ano eu não sabia nada de desenvolvimento de crianças. Desenvolvimento comportamental, sociocomportamental, neurocomportamental. Eu não sabia que uma criança não tinha o controle das suas próprias mãos e pernas. Né? Às vezes eu vejo pais segurando bebês, né? Bebês, eu digo ali, até 3 anos, que são toddlers, né? Que são crianças que são bebês ainda, mas já começaram a andar. Eu vejo, às vezes, pais que a criança chutou, deu tapa, empurrou, e o pai ou a mãe ou o cuidador revida também com o tapa. Só que eu fui aprendendo nos meus estudos que as crianças não têm controle sobre isso. Porque as crianças, elas têm, né, nós, né, seres humanos, temos algo que se chama fuga ou ataque. Então, quando você grita com uma criança, quando você age de uma forma que você está amedrontando aquela criança, ela vai lutar. E isso é instintivo. Ela não está querendo te machucar, ela não está te chutando, te batendo porque ela quer te machucar. Isso é instinto, isso é neurociência, isso é quando você começa a estudar. Mas esse não é o tema da live, não é mesmo? Eu só disse isso porque muitas das vezes nós precisamos entender como aqui funciona para a gente poder avaliar as atitudes das pessoas. A Mari tá falando que sonhou com cachorros, 2 bem bonitos e um feio e magro. Amada, vai lá no canal do Profeta Vinícius 07, tá bom? Tá? Ele tem
vídeos falando sobre sonhar com cães. Eu já vi isso, tá? Eu já vi. Lobo e os pastores, o Etelvino tá falando, infelizmente, Etelvino, onde tem ovelhas tem lobos. Onde tem ovelhas tem lobos. Então, né, infelizmente é isso que ocorre, né? Onde tem ovelhas tem lobos. Então cabe a nós avaliarmos as pessoas, analisarmos as pessoas, termos um senso de discernimento, saber exatamente o que está, né, com quem que você está lidando. Né, você tem que ter esse discernimento. Eu revidei muitos tapas das minhas crianças. A Paulinha tá falando, Paulinha, não se culpe. O que acontece é que as crianças não têm controle sobre isso. Nós já nascemos, Deus já colocou lá, né, no nosso cérebro, já lá no local do nosso cérebro onde estão colocados ali os nossos instintos, instinto de defesa, de ataque ou de fuga. E a criança que não consegue fugir de uma situação de risco, a criança ataca. Isso é neurociência. A criança não quer te machucar, não quer te bater, não quer te ofender. Eu já ouvi gente falando que tá carregando um bebê de 1 ano e falar, essa criança tá querendo me machucar. Gente, eles não têm esse poder, tá bom? Peça perdão, tá bom, Paulinha? Peça perdão primeiramente a Deus por não ter buscado conhecimento na época, e peça perdão a eles também se isso passar no seu coração e se isso tem te incomodado, tá bom? Peça perdão também. Fale, abra seu coração, fale, olha, eu não tinha esse conhecimento e hoje eu sei o quão mal isso faz para as crianças, tá bom? O canal dele é Vinícius Ira 7, tá? Ira 7. Tá? Esse canal que eu tô falando é um profeta de sonhos, tá? Ele tem o dom de revelação de sonhos, tá bom? Amados, Isso mesmo, a Ariane colocou aqui, ó, para quem teve sonho e quer interpretação dos sonhos, esse profeta, ele é especialista, tá? Ele é profeta de sonhos, ele faz revelação de sonhos, ele discerne, né, o que foi que você sonhou, ele explica o que aquilo significa, tá bom? Bom, hoje nós estamos falando sobre culpa. Muitas pessoas acreditam que entraram num relacionamento tóxico abusivo porque agem de uma certa forma ou porque fizeram algo errado. Continuando, né, o assunto que eu estava dizendo, como que um narcisista, como uma pessoa com um transtorno de personalidade se desenvolve, quando esta pessoa que desenvolve o transtorno chega na fase adulta, e a fase adulta, emocionalmente, ela é considerada por volta dos 26 anos. Então, até os 26 anos, você ainda é considerado um adolescente emocional, digamos assim. Você ainda não tem uma perfeita e clara distinção das suas emoções. Você ainda luta muito contra as suas emoções e como que vai ser o seu caráter, como que vai ser a sua conduta de vida. Então, até os 26 anos, você vai estar sendo moldado, né? Você espelha muitas pessoas, você aprende com muitas pessoas, você estuda, você, né, troca ali experiências com várias pessoas que vão passando pela sua vida, e por volta dos 26 anos é que nós maturamos a nossa parte emocional, tá? Então é por volta dos 26 anos. Alguns mais, alguns menos, né? Há quem diga que os homens é mais do que 26, há quem diga que as mulheres é menos. Então, assim, cada um tem uma experiência. Mas o ponto que eu quero chegar não tinha como você agir de forma diferente diante de um abusador. Então pode ser que você esteja se culpando. Ai, se eu tivesse feito diferente, essa pessoa não teria me agredido, não teria me traído. Se eu tivesse diferente, essa pessoa não teria agido daquela forma, me enganado, feito eu assinar algum tipo de contrato que eu não queria. Se eu tivesse agido diferente, essa pessoa não teria feito aquilo que fez. O que eu posso te dizer é absolutamente nada. Nada que você fizesse, nada que você falasse, nada que você agisse, nada que você
tivesse feito do contrário, tivesse feito diferente, iria mudar a cabeça dessa pessoa. São pessoas, e aqui, para quem não me conhece, eu estou falando aqui de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que são extremamente egoístas, egocêntricas, pensam apenas em bem próprio, pensam apenas em satisfação própria, pensam apenas em o que aquela situação ou aquela pessoa irá trazer de benefício para mim. Então, quando você está lidando com esse tipo de pessoa, não importa o que você fizer, essa pessoa vai até o fim, até conseguir o que quer. É por isso que é muito importante você discernir, você separar, você peneirar as pessoas que você tem contato. Muitas das vezes você é uma pessoa que, além de empatia, você também tem muita simpatia, né? Você é uma pessoa muito simpática. Você é uma pessoa que ri muito. Você é uma pessoa que fala sim para todo mundo. Você é uma pessoa que faz favor para todo mundo. Você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, tem dificuldade em satisfazer seus próprios desejos. Sempre você coloca o próximo à sua frente, na frente, né? Muitas das vezes você é uma pessoa que tem dificuldade em desagradar. Então você quer agradar a todos e todo mundo. Então, nesse anseio, e isso já é comprovado cientificamente, porque quando uma pessoa ela quer agradar a todos, é porque foi uma criança que precisou fazer isso muito na infância, né? Porque a criança ela quer amor. E para obter aquele amor daqueles pais, daqueles tutores, daquelas pessoas que as cuidam, faz de tudo, até mesmo ir contra a sua própria vontade para poder agradar os tutores. E quando cresce um adulto que tem dificuldade em dizer não. É um adulto que tem dificuldade em não agradar as pessoas, né? Acha que tem que falar sim para todos, acha que tem que fazer tudo que as pessoas querem, tudo que as pessoas pedem, tem medo em decepcionar as pessoas, tem medo em não fazer aquele favor e aquela pessoa, de repente, não falar com você, virar as costas, né? Ao longo, né, da trajetória, da minha jornada, eu fui entendendo, eu fui percebendo que primeiro, e agora eu vou falar para as pessoas que sentem esse tipo de culpa, em primeiro lugar, jamais você deve ser uma pessoa que quer agradar a todo mundo. E você sabe por quê? Porque é impossível. Você nunca vai chegar ao ponto de agradar a todos ao seu redor. As pessoas são diferentes. As pessoas pensam diferentes. As pessoas têm criações diferentes. As pessoas têm ideias diferentes, pontos de vista diferentes. E quando você agrada a todo mundo, quando você acha que você tem que falar sim para todo mundo, você precisa primeiro matar a sua própria vontade. Aquilo que você quer, aquilo que realmente passa no seu coração, você simplesmente anula para poder agradar as pessoas. É por isso que é muito comum a Socorro estar falando que ela é desse jeito. Eu te convido, Socorro, a você se libertar dessa crença limitante. Porque quando você acredita que você tem que agradar a todo mundo, você está tendo uma crença que está limitando a sua própria vontade. Muitas das vezes as pessoas se perdem, né, no que realmente se chama felicidade para si próprias, né, e está cientificamente comprovado que a felicidade real é aquela pessoa que encontrou bons relacionamentos na vida, né? Isso é comprovado cientificamente, isso já foi fruto de muitos estudos. Muitas das vezes você nunca vai chegar no ápice da felicidade porque você agradou tanto as outras pessoas, você fez tantas coisas para agradar as pessoas que você foi sendo abafada, limitado. Você foi sendo constrangido, as suas vontades foram anuladas, foram silenciadas. E muitas das vezes você chega até ao ponto de perder a sua própria identidade. É um assunto muito denso, muito profundo.
Mas o que eu posso te afirmar agora é que quando você se dá conta e você começa a perceber que, epa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Muitas das vezes, você já perdeu a sua identidade. Você tem dificuldade em dizer quem você é. Você tem dificuldade em identificar os seus gostos, os seus sonhos. Você tem dificuldade quando uma pessoa pergunta, qual que é o seu projeto de vida? Mas o que você está trabalhando no momento? Você tem dificuldade. Porque você foi alimentando o sonho das pessoas que estavam ao seu redor. Você começou a alimentar os sonhos porque você era uma pessoa, e eu tô falando era no passado, porque eu acredito que a partir de agora você vai avaliar as suas escolhas melhor. Você era uma pessoa que você trabalhava apenas para o sonho das outras pessoas. Você trabalhava apenas para ver a felicidade das outras pessoas. E você só saía, você só terminava um projeto, você só cumpria ali algo depois que você via aquela pessoa feliz. Comigo causou o contrário. Eu fiquei antissocial. É comum também. Parece que perdi paciência para qualquer interação. Sim, isso é devido à decepção com as pessoas. Quando você se decepciona com as suas amizades, quando você é traído, traída, enganado, quando você começa a ter decepções na vida, geralmente nós nos fechamos dentro de um casco, de uma concha, vira uma tartaruga, né? Quando sente alguma coisa, alguém encosta, você se encolhe para dentro. Sim, sim. A Ariane tá falando que a gente é soterrada pelos problemas de outros e fica difícil sair, difícil demais. Principalmente se for familiar. Principalmente se você é aquela pessoa que sempre resolve o problema dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que tudo que acontece de problema na família, a pessoa te liga e você resolve. Você tem tanto, olha pra você ver, o seu perfil é tão empata, o seu perfil, ele é tão, como é que eu posso dizer? Você é uma pessoa que ajuda tanto, você tem um perfil ajudador, um perfil que é tão aberto, que as pessoas te ligam a qualquer hora do dia e já jorram o problema no telefone e já esperam, já ficam na expectativa que você resolva. Porque já sabe que você é assim. Porque já sabe que você é assim. Amém, Lenilda? Verdade, eu cuidei tanto do que hoje estou precisando de ajuda. Hoje eu convivo com depressão. Isso é muito, muito comum. Quando você se doa demais para as pessoas e você, em consequência, vai perdendo a sua identidade, você começa a criar dentro de você uma certa angústia. Quem já viu alguém dizendo assim, a Fátima tá falando, me descreveu. Pois é, infelizmente isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Quem aqui já viu aquela pessoa que quando chega na melhor idade, começa a dizer assim, eu devia ter feito aquela faculdade, eu devia ter feito aquele curso, eu devia ter feito aquela viagem, como eu deveria ter feito, hoje eu não tenho mais saúde suficiente, hoje eu não tenho mais os recursos que eu tinha antes, hoje eu não tenho mais as oportunidades que eu tinha antes. Por que não fez? Por que não cumpriu o sonho? Por que não fez aquela viagem, aquele intercâmbio? Por que não abriu aquele comércio? Por que não abriu aquele negócio? Por que não fez? Por que não viajou? Por que não foi além? Por quê? Você não estava morto, estava vivo. E se você não estava satisfazendo sonhos, seus sonhos, você estava satisfazendo os sonhos de outra pessoa. Você estava fazendo com que outra pessoa cumprisse os seus sonhos. Não há nada errado em você ajudar as outras pessoas a cumprir os seus sonhos. O que você não pode deixar de lado são os seus próprios. É por isso que é tão importante você estar rodeado de pessoas que tenham afinidades com você.
Por isso que é tão importante você estar rodeado de amigos, de amizades, de relacionamentos, de pessoas que tenham afinidades. Porque quando você tem afinidades, muitas das vezes os sonhos vão se completando. E isso nada mais, nada menos é do que cumprir o seu propósito de vida aqui na Terra. Pelo menos é o que eu creio. É quando você encontra grupos de amigos, quando você encontra pessoas que pensam de uma forma parecida com você, não igual, porque isso não existe, mas quando você tem afinidades, é muito mais fácil de você cumprir o seu sonho também. É muito mais fácil de você também curtir aquela felicidade juntamente com aquelas pessoas, porque o seu sonho já vai estar implícito também no daquelas pessoas, devido às afinidades. Estar próximo de pessoas do bem, pessoas que queiram também que você cresça, que você seja uma pessoa que cumpra os seus objetivos de vida, estar ao lado de pessoas assim te move, te locomove, te empurra a também a correr atrás dos seus sonhos. Afinal de contas, essas pessoas não são egoístas. Quando no mundo, né, e aqui a gente vai finalizar na nossa live therapy de hoje, nós precisamos entender que no mundo nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos os sugadores e nós temos os doadores. Nós temos as pessoas que nos sugam, que são sanguessugas, e nós temos as pessoas que doam, que dão, que sempre estão dispostas a fazer algo. Quando você identifica um sugador, é necessário que você se afaste. Não porque você não se sinta mal em se afastar. Não se sinta mal em você dizer não. Não se sinta mal em você colocar primeiro você e depois essas pessoas. Depois, você vai entender que se você tivesse unido pessoas assim, você não teria cumprido tantas coisas que você gostaria de fazer. Por isso que assim eu encerro a nossa live de therapy de hoje. A Joselita está falando que ela toma remédio e eu estou antissocial. Isso é muito comum em pessoas que tiveram decepções, pessoas que foram traídas. Isso é muito comum. Narcisista não assume namoro com a nova Vitória nas redes sociais. Deixa eu ver, boa tarde. Por que o narcisista não assume namoro? Deixa eu ler aqui a pergunta, só um minuto, gente. Com a nova... Porque ela não é a única, ou ele não é o único. O narcisista não assume relacionamentos na rede social porque aquele relacionamento que ele ou ela estão vivendo não é o único. Existem mais. Vai lá e assiste o meu vídeo sobre promiscuidade do narcisista. Lá eu explico que enquanto ele está fazendo love bombing com um, está fazendo descarte com outra. E ao mesmo tempo está fazendo está tratando mal uma terceira. E por aí vai. E por aí vai. E é assim que o ciclo vai rodando. E é assim que o ciclo vai rodando. Vai lá no meu vídeo de a promiscuidade do narcisista. Você vai entender muito bem por que essa nova vítima não está nas redes sociais. Né? Por que não colocou foto dessa nova vítima nas redes sociais? É porque existem outros e outras. Existem outros e outras. Então, eles não assumem, elas não assumem. Não assumem que estão com aquela pessoa. Porque tem outros envolvidos. Tem outros já engatilhados. Tá bom? Essa que é a resposta. Hoje ninguém tem afinidade comigo. As pessoas querem mais é ficar longe da pessoa que é. Sim, isso é muito comum, muito comum. O isolamento, quando você cai em si e percebe que as pessoas estavam sugando de você, é muito comum. A fase de isolamento, inclusive, serve para você colocar as suas ideias ali no lugar. Porque você estava vivendo só no automático de ajudar, de fazer e de acontecer, sabe? E você, quando você leva aquele baque e percebe que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu estou
me consumindo aos poucos, cada dia que passa. E você se dá conta que foram os seus relacionamentos que fizeram isso com você. Isso é muito comum. Depois que você entende que tudo que estava acontecendo com você, depois que você vai começar a ser uma pessoa mais seletiva, aí sim você vai conhecer pessoas que realmente têm afinidades com você. Meu patrão, deve ser pai, era narcisista, me relacionou com narcisista. Eu cuidei da minha mãe com Alzheimer. A Fátima tá falando, sinto muito pela sua experiência, tá bom, Fátima? Hoje estou com depressão, muito comum filhos de pessoas narcisistas entrarem em depressão depois, porque foram as pessoas que foram drenadas, sugadas, foi tirada toda a energia dessa pessoa, e essa pessoa infelizmente entra, quando se dá conta de tudo que aconteceu, começa a tomar conta de si, tristeza. Eu perdi tempo. Nossa, por que a minha vida foi assim? Por que eu não tive aquelas escolhas? Hoje eu não tenho mais oportunidade de fazer as viagens que eu queria. Hoje eu não tenho mais oportunidade de fazer aquela faculdade que eu queria. E aí a pessoa entra num estado de tristeza, depressão, ansiedade, crise do pânico. Tá? A Socorro tá falando que ela está assim, ela se isolou e está seletiva. Sim, quando a gente está nessa fase é porque você já entendeu o que foi que aconteceu. Hoje você entendeu o que foi que aconteceu. E hoje você está em busca de ser uma pessoa melhor. Muito feliz em ter podido estar com vocês aqui nessa 1 hora de Life Therapy. Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso passar essa hora com vocês. E eu gostaria também de dizer que você não deve se culpar. Não se culpe, não se constranja, não se martirize. Não tinha como você fazer diferente porque você estava lidando com um manipulador profissional. Você estava lidando com uma manipuladora, com uma pessoa mentirosa, com uma pessoa enganadora. E pessoas assim tratam dessa forma todas as pessoas ao redor. Então, como você não tinha esse conhecimento de hoje, quando você era mais novo, mais nova, você não tinha como perceber que essas pessoas drenadoras, sugadoras, ladras, né, de sonhos, de juventude, de tudo, você estava lidando com alguém assim, você não sabia. E se não fosse com essa pessoa, teria sido com um outro ladrão de sonhos. Né? Então não se culpe, não se martirize, agradeça, seja muito grato a Deus, seja muito grato àquilo que você acredita, por você hoje ter essa consciência. E a partir de hoje, de agora, você vai agir diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa Life Therapy. Vejo vocês em breve no próximo vídeo. Afinal de contas, o conhecimento liberta. Tchau, tchau.